Bom, vamos lá. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer a aplicação da prova de português, certo? Aí, na capinha aí, tem a turma. Qual é a nossa turma? Terceiro ano B, primeiro bimestre. A data de hoje, 27/5/2020. Escola Alberto Schweitzer, aluno, o seu nome completo, ok? Então, essa é a primeira orientação aí, que é o cabeçalho da prova. Então, nós temos que preencher esse cabeçalho toda vez que fazemos uma prova. Tudo bem? Então, vamos lá. Novamente, turma, a data de hoje, 27, a escola Alberto Schweitzer e o aluno, o seu nome. Então, vamos lá para a primeira. Primeira questão é escrita de uma quadrinha. Nós até vimos quadrinha no centro de mídias, né? Então, a quadrinha, ela é bem simples. Então, vocês vão escrever aí o que eu vou ditar. Vocês já até ouviram essa quadrinha lá no centro de mídias. Qual é a quadrinha? Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que eu planto para comer chocolate. Então, vamos lá de novo? Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. E mais uma vez eu vou repetir e vocês vão escrever nessa linha aí exatamente como eu estou ditando, ok, crianças? Vamos lá, terceiro B. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Então, é isso que nós vamos escrever aí nessas linhas, tudo bem? Então, vamos lá para a questão 2. A questão 2 é... Marta escreveu um trecho de uma música, A Casa dos Compositores, de Vinícius de Moraes. Então, Marta escreveu o trecho da música A Casa dos compositores Vinícius de Moraes e Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti. Ela cometeu alguns erros. Encontre os erros, em seguida, escreva a música novamente, corrigindo-os. Então, a musiquinha que tá aí é a musiquinha da Casa Engraçada. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Então, aí fica bem claro que tem algumas palavrinhas que estão escritas de forma errada. Como vocês vão fazer? Vão circular as palavrinhas que estão erradas, correto? E em seguida, vão reescrever a cantiga com as palavrinhas que estão erradas, vão escrever as palavrinhas de forma correta. Escreve a música toda, corrigindo as palavras, tudo bem? Vamos lá. Questão 3. Na questão 3, está escrito assim: uma criança escreveu trecho da fábula O Leão e o Ratinho e cometeu alguns erros. Leia o texto e encontre os erros. O leão e o ratinho. Então, vocês vão ler lá o texto, vão olhar quais as palavras que ele escreveu errado. Então, tem lá, ó, o leão cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Aí vocês vão olhar aí quais as palavras que foram escritas erradas. Então, são as palavras que estão na letra A, que está escrito errado? São as palavras que estão escritas na letra B, que está escrito errado? São as palavras que está escrito na letra C, que estão erradas? Ou são as palavras que estão na letra D? Então, vocês vão olhar lá. Quais as palavras que estão escritas erradas aí? Então, vocês vão olhar
e vão marcar qual é a alternativa correta. Tudo bem? E agora, nós vamos para a nossa questão 4. Então, eu vou ler para vocês a história do soldadinho de chumbo. Depois, eu vou ler a história completa. E depois, eu vou ler só esse trechinho aí. E vocês vão voltar a história toda, certo? Vão ouvir de novo a história com atenção, quantas vezes for necessário. Vocês vão ouvir a história. E aí, vão escrever aí nas linhas abaixo como foi o final dessa história, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar. O soldadinho de chumbo. Numa loja de brinquedos, havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo. Todos iguaizinhos, pois haviam feito com o mesmo molde. Apenas um deles era perneta. Como fora o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Então, perneta, o que é? É uma pessoa que tem uma perna só. Então, nesse caso, o soldadinho, ele só tinha uma perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre uma única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esse soldadinho de chumbo era muito bonito e elegante, cada qual com o seu fuzil ao ombro, a túnica escarlate, calça azul e uma bela pluma do chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que se passariam a pertencer a algum menino. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi um presente que ele mais gostou. "Que lindos soldadinhos!" exclamou maravilhado, e os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas, e em frente havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Era de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com pequenas pedras azuis. A atraente jovem era uma bailarina, por isso mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, como uma das pernas dobradas para trás. Tão dobrada, mas tão dobrava, que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou, pensando que, tal como ele, aquela jovem tão linda tivesse uma perna só. Mas é claro que ela não vai me querer para marido, pensou o entristecido soldadinho, suspirando. Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão, junto com meus 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caíra atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar mil e uma enorme bagunça. De repente, ergueu-se da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. "Ei,
Você aí, por que não está na caixa com seus irmãos? Gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. Amanhã vou dar um jeito em você. Você vai ver, gritou o geniozinho enfesado. Pode esperar. Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só que estava caído atrás da cigarreira e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só que estava caído atrás da cigarreira, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido o vento ou o geniozinho? E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurar na rua, mas não o encontrou. Logo, se consolou. Afinal, tinha ainda os outros soldadinhos, e todos com duas pernas. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou, chegaram dois moleques e se divertiram pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho e exclamou: Olha, um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado? O que vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos pelo menos de meia dúzia para organizar uma batalha. Sabe de uma coisa? Disse o primeiro garoto. Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar uma volta ao mundo. E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal. Colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho. Agora subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos os seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz. Respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegara num rio. Um grande salto, rapidamente, as águas agitaram, viraram o barco frágil de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe, abrindo a boca e engoliu-o. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão no estômago do peixe e não deixava de pensar em sua amada. Que estará fazendo agora a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? Passou-se muito tempo. Quem poderia dizer quanto? E de repente a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falavam: Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela. Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E por cúmulo da coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino, que ganhara o soldadinho no aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrara dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem por causa daquela única perna. Levou-o para Garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou-o com água e sabão para tirar o fedor de peixe. Endireitou a ponta do fuzil, que amassara um pouco durante aquela aventura.
Limpinho, lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, lagos reluzentes, feitos de espelho. E na porta do castelo lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. De repente, como foi, não foi, é caso de pensar se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu o forte calor. A única perna que estava amolecendo e a ponta do fuzil envergara para o lado. As belas cores do uniforme, o vermelho escarlate da túnica e o azul da calça perdiam as suas tonalidades. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não pelo calor, mas principalmente pelo amor. Principalmente pelo amor que ardia nele. Naquele momento, a porta escancarou com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira, bem junto ao soldadinho. Bastou uma labareda e ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restara do soldadinho fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel só restou uma minúscula pedra azul da tiara, que antes brilhava em seus longos cabelos negros. Então, essa foi a história do soldadinho de chumbo. Então, essa parte aí, ó, soldadinho olhou para a bailarina ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. De repente, como foi, não foi, é o caso de se pensar. O gêniozinho ruim da cigarreira não metera o seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. E aí, o que aconteceu depois? Vocês lembram? Eu contei a história todinha. Então agora vocês vão voltar um pouquinho, ouvir a história todinha de novo e refazer esse final aqui. O que aconteceu depois que o menino jogou o soldadinho na lareira? Como foi? O que aconteceu com a bailarina? E no final, quem encontrou o coraçãozinho lá do pobre soldadinho de chumbo? E o que restou da bailarina? Então, vocês vão escrever este final, tudo bem? Então, vamos lá agora para a pergunta número 5.
é um texto informativo. Então, vocês vão ler esse texto, entenderam? Esse texto vocês vão ler. O título do texto é O Nosso Planeta Está Esquentando. Então, vocês vão ler esse texto. E depois que vocês lerem esse texto, vocês vão responder as perguntas. Então, como vocês vão fazer? Depois que ler o texto, vai responder o que provoca o efeito estufa. Então, o que provoca? É a letra A? É a letra B? É a letra C? Ou é a letra D? Então, vocês leiam a história aí, né? A notícia, é um texto informativo. E logo em seguida, vão responder as questões, né? Responder a questão, desculpa. É só uma questão, né? Que é a questão, o que provoca o efeito estufa? Então, o que provoca? Então, vocês vão olhar lá no texto e vão responder, ok? A questão agora é a questão número 6. É um texto também informativo. Qual é o título do texto, professora? Joaninha, inseto é um predador voraz. Então, vocês vão olhar lá, vão ler a história da Joaninha, certo? Vão ler aí o texto informativo. E depois que lerem o texto informativo, vão responder a pergunta. Qual é a pergunta? Por que é importante que as joaninhas mantenham suas antenas limpas? Então, depois que leu o texto da Joaninha, vocês leiam com atenção. Leia uma, leia duas, leia 3 vezes. Entenderam? E depois respondam a perguntinha lá. Por que é importante que as joaninhas mantenham suas antenas limpas, ok? Depois nós vamos agora para a questão número 7. Qual é a questão número 7? Leiam o texto, é a mesma coisa. É um texto de curiosidade. Você sabia que é o texto? Então, curiosidade sobre os animais. Então, qual é a principal finalidade desse texto? Ou seja, para que serve esse texto? Ele serve para a letra A, para a letra B, para a letra C ou para a letra D? Então, vamos lá. Vocês têm que responder aí a pergunta. Leiam o texto. Qual é a finalidade do texto? Ou seja, qual é o principal assunto do texto? Para que ele